Vergados pela tecnologia, por Tuane Santos. O uso excessivo dos móveis entre crianças e adolescentes está criando uma geração de obcecados pela tecnologia. No futuro, as novas gerações poderão ter problemas de saúde. Nunca se olhou tanto para baixo. Na fila, no parque, na escola, no trabalho, no museu, no ônibus e perigosamente no carro, as pessoas parecem só ter um interesse: a tela do smartphone. A cena é tão comum que nem assusta mais. Difícil encontrar alguém que ainda não se inseriu no mundo dos vergados pela tecnologia. As mães estão muito preocupadas com esse comportamento. Minhas filhas começaram a ficar agressivas uma com a outra por causa do tablet. Foi então que meu marido espatifou na parede. Gritou que nenhuma das duas teria aparelhos eletrônicos e depois disso elas ficaram 2 anos sem nada. Relembra a mãe de 2 meninas de 7 e 11 anos. Gisele Vaz relata que conheceu o vício nos aparelhos eletrônicos por causa das filhas. As duas são completamente bitoladas no celular e nas redes sociais. As 24 horas do dia eram pouco para elas, e isso começou a atrapalhar em todas as atividades do dia a dia, pois ficaram totalmente dispersas, diz. A mãe ainda conta que depois do episódio que a assustou, estipulou limites para o uso do aparelho. Demorei muito a perceber que o uso excessivo do aparelho atrapalhou muito o desenvolvimento das minhas filhas. Elas têm um tempo livre para mexer, mas após as 20 horas ninguém mais toca em nada. Dedicamos esse tempo para fazer algo juntas, seja ver um filme ou apenas conversar sobre o nosso dia, comenta Gisele. Junto com o boom da internet e o incrível desenvolvimento dos aparelhos eletrônicos, aumentaram as preocupações sobre as possíveis consequências negativas que o uso intenso dessas tecnologias poderia causar. Um deles é o vício por parte de crianças e adolescentes, justamente na fase em que estão desenvolvendo os conhecimentos e o cérebro. O problema atingiu um nível que pode ser comparado ao uso de drogas, por exemplo, com as devidas proporções. Simone Nascimento, que tem um filho de 13 anos, expõe que desde que ele ganhou um celular moderno no início do ano, o uso compulsivo se tornou um grave problema que atrapalha muito os relacionamentos. Às vezes sinto como se estivesse abandonada. A tecnologia se tornou mais interessante para ele e as conversas olho no olho estão se tornando a cada dia mais difíceis, declara. A mãe conta que todos os dias sofre com a falta de atenção no filho em atividades básicas do dia, e principalmente quando tenta conversar com ele. O problema maior são os jogos, ele não presta atenção em nada do que conversamos. Fico chateada e assustada com essa reação, relata a mãe. Epidemia tecnológica. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016, divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre os usuários da internet com 10 ou mais anos de idade, aproximadamente 94% se conectaram via celular para trocar mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail. Elaine Hipólito, mãe professora, avalia que hoje em dia fica impossível negar que as crianças estão viciadas na tecnologia e já nascem praticamente em contato com o mundo digital. Todos estão enlouquecidos com a realidade virtual. Para mim é um absurdo uma criança que nem nasceu ter Instagram, declara. A mãe conta também sobre a dependência do smartphone que atrapalhou a filha de 13 anos. Percebi que ela perdeu o interesse de realizar tarefas comuns, como, por exemplo, estudar. A atenção dela está voltada somente para o celular. Tomei a iniciativa de tirar o celular até realizar os trabalhos, relata. Apesar disso, Elaine notou que a medida não foi eficaz. Observei que, ao tirar o celular dela, fazia de forma obrigada, e não porque ela reconheceu que era necessário. Sempre que posso, sento e converso sobre o assunto, fazendo com que ela proponha soluções para o problema, descreve. A professora menciona que a forma como lidou com a filha a ajudou a lidar com os alunos em sala de aula.
Sempre indico games educativos, onde precisam mostrar o conhecimento para ganhar o jogo. O diálogo nessas situações também tem papel fundamental, e isso não depende só dos educadores, mas também dos pais, que precisam entender que castigo não adianta e que são necessárias regras para a utilização do aparelho, declara Elaine. A psicologia pode ajudar. Letícia Ruiz, que atua na área, relata que os fatores que levam à utilização dos aparelhos eletrônicos a se tornar um vício são as facilidades de se realizar qualquer tarefa, desencadeando prejuízos mentais para crianças e adolescentes. O mundo virtual se torna uma válvula de escape, onde a pessoa prefere ter uma vida virtual a viver sua vida real. Conta. A psicóloga informa que crianças e adolescentes estão mais propícios a se tornarem viciados. A criança se adapta à tecnologia rapidamente, interagindo muito mais com os aparelhos por verem os adultos utilizando. Para os adolescentes, os móveis são um aliado à solidão, declara. Letícia afirma que o grande erro dos pais ou educadores são as crianças brincarem à vontade no celular ou no videogame para dar sossego. Os pais não entendem que isso prejudica o intelecto da criança. Tornam-se presentes a depressão, crises de ansiedade, baixa autoestima, aumento de agressividade e etc., descreve. Ela também fala qual a melhor maneira de tratar e lidar com a situação. A pessoa viciada primeiro precisa querer ser ajudada. Tudo na vida necessita de limites. Por isso, impor horários e fazer programas entre família são fatores importantes, finaliza a psicóloga.